Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 18 de dezembro de 2024, aula de número 31 do nosso nível 1. Vamos então focar aqui na mente, pineal, coração, chama trina, e realizar aquele nosso processo, aquele mecanismo de respiração barra meditação, com a retenção de 17 segundos da energia dentro de cada um de nós, realizando o Ticum e expulsando de nós aquilo que não nos serve mais. Na entrada do oxigênio, com essa energia quintessenciada, monte aqui na sua tela mental, à frente da pineal, o seu projeto de médio e longo prazo. Inspire. Oxigênio e éter adentram o seu organismo e você os retém. Converse com cada um de seus tijolinhos formadores, seus elétrons e os diversos outros corpinhos que compõem esse universo chamado você. Negocie com tudo que há dentro de você. É você no comando. Não tem algo externo além de você comandando todo esse complexo, todo esse universo que é você, humano adâmico, hoje encarnado em 4D no planeta Terra. Ao fazer isso, você realiza o tal do Ticum, da Cabala ou Cabalá, dos preceitos e princípios entregues a Shimon Bar Yochai, e dali a árvore da vida, as 10 sefirais, que vamos procurar estudar cada vez mais com vocês, mas que foi feito por parte dos judeus como uma obra de arte exclusiva deles e transformou-se mais uma vez em religião. E esse não era o propósito. Era, no máximo, uma filosofia de vida, um caminho, uma trajetória, e aí se fez religião. Com isso em mente, ao expulsar a energia e o gás carbônico, você foca no diafragma e no períneo para, com força, tirar isso de você. E tire esses apegos impostos há milênios por vertentes que nos incutiram de pseudo-verdades e lógicas descabidas, às quais nós dizemos amém. Elimine de você gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, assim como mágoas, rancores, apegos, orgulhos, ciúmes, ódios, fobias, coisinhas pequenas que não cabem mais a você nessa existência. Assim, vamos nos ligar aos nossos queridos guias, amados mestres, e a toda a nossa enorme família estelar. Rancor, Rukna, Druxus, Sukalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga. Vamos a Adonesh, borda do prato avonal, de onde Anhotakitei e Mitran-El vão nos oportunizar a energia humana. Entregue aos filhos paralíticos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes. Com destaque para comandante Jaguar, Pantera Negra, Astashera, Siriana, Astariolim II, Maria das Estrelas, que entregam gentilmente essa energia humana aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus trabalhadores da seara, abrem círculos concêntricos à nossa volta
e alocam-nos no círculo central. E ali iniciam atendimentos em cada um de nós, particularizados, solicitados, conjugados, em combinação conosco ou com a nossa equipe. São passes energéticos, cirurgias cósmicas, trabalhos com poções, ervas, cristais, tábuas, barras de access e diversas técnicas e mecanismos que há na Terra e outras que nem foram dadas como oficiais ainda, mas que já se trabalha há algum tempo. Assim, eles entregam a energia a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Exu, capitaneando o trono Pombagira. Através deles, monta-se o nosso mercaba de proteção coletivo. Ligados eles estão assim às nossas tronqueiras. Uma proteção que nos mura. E lá dentro, naquele círculo central, nós, montando o nosso mercaba de proteção local, com uma pequena redoma à nossa volta. E aí somos somente nós, com nossos cristais, nossas ervas, poções, imagens e símbolos. Assim, vamos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, solicitar dos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico Astrastori até as solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Ali ele para no chakra básico, Muladhara, o chakra raiz. E o Muladhara se liga lá no corpo átmico, na tríade superior, e atrai a energia do Kundalini, que inicia uma ascensão por dentro de nós, curando e carreando tudo ao longo do caminho. 2 serpentes que chegam até o coração, ligam o motor Taurus, ativam a chama trina, a estendem até a pineal. Entra em contato com a energia ao mar, é a ativação de Aka na sua pineal. Abre-se o leque, amplia seus horizontes, sua terceira visão, terceiro olho, e a energia estuda pelo chakra da coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shiva, o Shiva, o cara. Jai Jai Shiva, o Shiva, um cara. Hareum, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, o cara. Assim é. Assim está feito. Aula de número 31, nível 1, aborda hoje, entre outros temas, Onara e as 49 federações. São as 49 federações sistêmicas e é o mesmo Onara, samurai sagrado, que já estamos estudando há algumas aulas. Tá? Então aqui, os nomes propriamente do título não apresentam novidade. Mas vamos ao conteúdo interno. Como membro do comando temporal, você vai ver que o Onara pertence a muitos comandos e muitas organizações, e vários desses seres muito importantes assim o fazem. Onara trabalhava com os membros da supraconfederação e antevia o que estava para acontecer após os dribles de Mika e dos filhos dele contra as diretrizes em Teta. Essas últimas 2 linhas a gente viu na última aula, lembra? Que eles perceberam a necessidade de driblar certas imposições e fizeram algumas modificações. Isso caracteriza o projeto Mika. Isso caracteriza o nosso universo local de Nébadon e algumas nuances que se dão aqui, em particular, têm a ver com essa modificação. Lembre-se, estamos tratando aqui do nosso universo local. Professor, é assim em todos eles? Não. Em cada um há uma particularidade. Se você estudar cada universo local, você perceberá que há diferenças, algumas absurdas. E por que eu digo absurdas? Porque foge ao seu padrão, à sua lógica, à sua ideia do que é cultura, até mesmo do que nós pensamos como certo e errado. Eu já falei sobre essa dualidade aqui, a gente vai falar sobre ela muito ainda. Tá? Então é uma questão de julgamento
que a gente tem uma tendência incrível a julgar tudo na lógica do que eu penso. Eu estou sempre com a razão, eu estou sempre com o lado bom ou correto. Qualquer coisa estranha a isso é errada, é ruim. Por isso que eu já falei para vocês desde o nível 0. Eu olho para um draconiano, para um reptiliano, para um insectoide e falo feio. Eu já quebrei esse paradigma com vocês. Não consigo vê-los como feio. Como nem todo humano deve ser julgado como belo, apesar de uma aparência, teoricamente, numa lógica de padrão, belíssima. O mesmo serve para avaliar os universos e os projetos. Foi Onara quem impediu, agindo dessa forma, a punição dos seres não confederados, por demonstrarem esses seres e o próprio Onara amor e compaixão pelas criações deles. Aqui eu falo de amor incondicional, de uma compaixão profunda. Não é uma coisa pequena como nós costumamos lidar aqui na Terra. E Onara, mais uma vez, usou quem como exemplo? O próprio Micá. O próprio filho paradisíaco, criador local do nosso Nébado, como exemplo de alguém que percebeu, opa, algo aqui não está seguindo uma lógica perfeita. Percebe as questões todas que a gente trabalha aqui com vocês, tanto aqui nas aulas dos níveis 0 e 1, que seguem algumas bibliografias específicas, como as palestras e o encontro do Clube de Membros e de Pandora, que seguem outras bibliografias, sobretudo as mitologias, que eventualmente elas se encontram nessa lógica do algo não está correto, houve uma falha, temos um problema, que foi o que aconteceu com o próprio Iel Luzbel em Capela. Micá vivia uma dualidade delicada entre utilizar a lógica fria de um filho paradisíaco, líder de universo local, que deve ser exemplo de retidão, ou ser um pai e mãe das inúmeras formas de vida. Eu vou falar para você, ele fez essa segunda opção. O fracasso de filhos paradisíacos da lógica fria abriu a condição dual de Naosh. Naosh é o nosso cluster. Dentro de Naosh está o nosso universo Teta. Tudo isso dentro de Nébado. Lembrou dessas grandezas? Com a nova concepção de evolução, e deu aos não confederados o apoio de Micá. Então, olha como é importante a sequência desse finalzinho que eu estou aqui. Ó. Com a nova concepção de evolução, e deu aos não confederados o apoio de Micá aos filhos abaixo de 8D. Onara, assim, plantou matrizes de Micá e de outros filhos paradisíacos ligados a ele, como nós já vimos aquelas codificações mistas em Teta. Aqui, ó, Teta, que está dentro de nós. Percebeu esse finalzinho aqui? A imagem é meramente ilustrativa, né? Lembra muito aquela questão da matriz, principalmente do filme Matrix. E Onara foi um desses seres muito importantes que realizou o plantio de matrizes raciais em Teta. Se você for atento, eu creio que a maioria de vocês aqui do canal fazem dessa forma, vão perceber que eu estou voltando vários tópicos que eu passei mais rápido no nível 0 e eu vou me aprofundar em cada um deles. Está chegando a hora, inclusive, das próximas aulas, se não for, não, tirando a próxima, a outra. Nós já vamos começar a estudar particularmente as constelações, que foi uma coisa que eu adiantei lá atrás. E aí chegou nessa hora de estudar as constelações. Obviamente, não estudaremos todas e não conseguiremos o aprofundamento necessário para todas elas. São sementes para reflexão, para que vocês, a partir disso, busquem, duvidem, critiquem, constatem certas coisas e criem o seu próprio saber. O meu foco são os próximos 18 mil anos, em que muitos de nós nem estaremos aqui. São plantios para os nossos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, alunos, coligados, pacientes e etc. As primeiras raças em Teta.
Lembra que no nível 0 a gente até estudou raça por raça, mas eu não fiz esse tipo de alocação que eu vou fazer aqui agora. Onara começou a implantação, então, genética mamífera, com os membros da Ordem Santa Esmeralda, abaixo de 8D. E, para tal, solicitou um outro SS, um outro samurai sagrado. De Shiva Hamakura, ele solicitou a energia que vinha das altas esferas de Nebadon, para que esse ser e a sua energia coordenassem a Ordem Santa Esmeralda e dessem, assim, sustentação na formatação racial desse nosso universo Theta dentro de nós. Eram as bases, então, para a edificação de futuros impérios, para se contrapor aos impérios que viriam de Satã ou Lenion, que eu trato em detalhes na palestra Quebrando a Barreira do Inferno, que é a número 27, que está chegando, inclusive. Sexta-feira agora eu faço a 26, ainda sobre mitologia grega e DNA libertário, e a de 27 já é essa aqui. E aí eu vou falar de vários nomes que a gente vem tratando aqui, numa visão bem particular, que é a minha, que é a que eu mais fecho, como eu já antecipei para vocês. Além de Satã e Lenion, e no caso aqui entram Astarote e vários que você verá comigo, inclusive na próxima aula, e outros representantes, por exemplo, como Saratem, Enantak e coligados a eles. As primeiras raças de mamíferas anfíbias, e essas misturas aqui, a gente vai ver bastante quando eu estudar cada constelação com vocês, e você vai ver como essas mesclas são muito mais e maiores e mais profundas do que parecia. Você vê, aqui você tem uma mistura do que nós no planeta consideramos como mamífero de um lado e anfíbio do outro. Aqui tem uma mistura. Elas tinham relação com os cetáceos e derivações a fim de estabilizar os genomas nos planetas de atmosfera com oxigênio e outros gases, como nós respiramos. A gente respira oxigênio e há outros locais que, inclusive, eles respiram metano. A gente já viu isso um pouquinho. Os mamíferos terrestres tiveram apoio Voronandek, de Starré, e dos Goro Samanael e Samanaan, que originaram os felídeos. Então, lembra que lá atrás eu falei para vocês que os felídeos vêm de Chinkara, vêm de Starré. Observe que agora eu posso ampliar o leque. Não é normalmente de um só isolado. Veja que aqui Starré teve apoio de Samanael e Samanaan para originar os felídeos. Os trabalhos conjuntos, os projetos são muito comuns e é muito raro um trabalho solo. Uma observação importantíssima para que não haja confusão. Aqui é Samanael e Samanaan, são seres diferentes. Não vamos confundir, por exemplo, esse nome que é muito parecido, Samanael, com Satanael. Satanael é Lenion, é Satã, que você vê comigo na palestra número 27, que eu acabei de falar anteriormente. As cores mostram as atuações deles. Samanael e Samanaan nunca estiveram envolvidos com problemas. Satanael, ou Lenion, apesar de no início ter se fechado com ideias que eram ok, depois ele enfiou os pés pelas mãos. Lúcifer não. E ao Luzbel não. Ele nunca quis criar rebelião, ele nunca quis liderar rebelião, ele nunca foi causador de nada, ele não fez mal. Infelizmente, Lenion fez. Lenion fez muito mal. Mutações, que é uma coisa que a gente já fala aqui há algum tempo. Na sequência, uma série de mutações entre os cetáceos, os felídeos e os canídeos, que eu cito pouco, né? Deram origem às linhagens de raças de elevado padrão, nas quais determinados entrantes, e aí você vai lembrar de alguns autores que são muito poderosos, famosos, importantes e legais, com bibliografias muito boas, com fundamentos muito interessantes, que se dizem entrantes. E alguns são mesmo. Está tudo bem. Mergulharam a fim de elevar o padrão intelectual intuitivo. Então, esses entrantes, dentre as muitas funções deles, a gente estudou um pouquinho sobre isso, tem essa questão.
entram nessa lógica. Ainda era, nesse momento, a prévia do genoma humano na galáxia. Estamos ainda falando de um período muito lá atrás. Lembrando de novo, as aulas desse momento no nível 1 estão muitos bilhões de anos atrás. Enquanto eu falo com vocês, às vezes, nos encontros do Clube de Membros, em Pandora e nas palestras, de coisas mais próximas, com uma regressão de, às vezes, 700 mil anos, como foi a rebelião de El, Luzbel e Capela. Então, se localiza aí no tempo, para a gente não perder a linha temporal e se embananar nessas questões, porque muitos nomes e fatos se assemelham, principalmente quando eu cruzo de bibliografias distintas, mas para você não pensar que é igual, que é o mesmo, não é. Quando é exatamente o mesmo, eu falo, mas eventualmente não é. Onara e os cíclopes das linhagens de um ser de nome Marruá, e eu já vi uma bibliografia muito valiosa que fala de Maruá, tá tudo bem, trabalharam entre 4D e 7D para a instalação desses entrantes, porque eles eram de outras paragens. Mas também precisaram recorrer, à hora do trabalho conjunto que eu falo, às frotas da Confederação Intergaláctica e da Confederação Multidimensional, para obter proteção contra a atuação de Leviatã. Eu falei de Lenion, falei de Astaroth, falei de Anhotak, Saratem, Leviatã é outro, que faz parte desse grupo. No caso, o Leviatã, em particular, ele liderava um grupo de piratas cósmicos, como está aqui já no iniciozinho do número 3. Como eu falei de Marruá ou Maruá, a gente vai ver mais sobre ele já na próxima aula desse nosso nível aqui, tá? Então, como eu disse, ó, Leviatã liderava um grupo de piratas cósmicos. Lembra da pirataria de material genético, de seres, de almas, de genoma, de produtos. Quando a gente estudou lá atrás, desde daquelas casas de comércio, lembra disso? Nível 0, bem no início. O que eles faziam? Buscavam material genético em Teta. E Teta era um universo, que eu coloco sempre entre aspas, você já sabe por quê, ainda em formação, sem os planetas capazes de sustentar vida em 3 ou 4D, no máximo 5D. Estamos, de novo, falando de quê? De períodos muito lá atrás. Mais uma imagem ilustrativa de um pirata cósmico. A maioria das imagens que eu trago aqui, eu procuro ressaltar a questão da ilustração. Então, como eu falei, ó, ainda estamos aqui há bilhões de anos. Estávamos há 11 bilhões de anos atrás, quando a estabilidade geológica e atmosférica da imensa maioria dos orbes em formação era ainda frágil. E a Confederação Intergaláctica e a Confederação Multidimensional buscavam preservar as raças nos orbes marcados por elevado índice de radiação. Essas questões aqui, você vai lembrar e entender quando eu falar para vocês, por exemplo, no Clube de Membros e até em algumas palestras, quando eu falar sobre os biodemos, lembra que eu já falei? Que eles são seres produzidos em naves, gerados em casulos. E esses seres ficam, às vezes, milhares de anos nas naves. Não pisam num solo planetário, ainda que ali estejam instalados. Por quê? Porque eles são habituados com esses períodos lá atrás, que havia muita radiação e que os planetas eram muito instáveis. E aí você pode pensar, mas espera aí, hoje, com esses vulcões e terremotos e tsunamis, não é instável? Se você pudesse imaginar como era lá atrás. Assim como a gente tem uma chuva de tempos em tempos aqui, uma tempestade, um ciclone acolá, houve uma época em muitos planetas em que tsunami, vulcão e terremoto era como uma chuva, toda hora. Às vezes, mais de um ao dia. E o cara vai ficar fora da nave? Não fica. Então ele fica na navezinha dele que se aloca, que se desloca, onde é protegido, é mais adequado, ascende. Então eles habituaram-se. Essa coisa de viver em superfície planetária é muito recente. É do nível biológico, mas o biodemo é biológico. É do nível biológico a partir de outros seres pós-biodemos. Tá? Assim, Supraconfederação e filhos de Anhotak
estabelecer aquele tabuleiro cósmico que a gente fala há algum tempo, lembra? Já tão citado por nós aqui, onde cada lado semeou o que julgava valioso. Lembra que a gente falou sobre isso? O olhar para o próprio umbigo? Para a evolução das galáxias, segundo uma ótica muito particular. Lembre-se que pouco antes disso, eu falei de 11 bilhões, né? Pouco antes disso, há 13,8 bilhões de anos atrás. E aí você pode pensar, pô, professor, faz essa conta aí. O 13,8 menos 11 dá 2,8 bilhões, isso é pouco para esses seres. Isso é isso aqui, ó. Por isso que eu falo para vocês que o Brahmaloka está colapsando. Falta um tempo ainda, mas para eles é isso aqui, tá? Como eu falei, estamos a 13,8. Perdão, estamos aqui a 11. A 13,8 foi quando Prabrasna, lembra? Está aqui, ó. Adi Shakti Prabrasna havia caído da nossa criação. É o mito do ovo cósmico. E se refez como Brahma, Javé, Alá, Atom, Caos, Kagen. Onde? No Brahmaloka. Ele cai na criação, Prabrasna, o corpo manásico dele se despedaça, só que ele já havia planejado o nosso universo biológico e improvisou o universo de plasma. Ele caiu e ficou no universo de plasma e o nosso estava planejado. Mas nem o improvisado de lá, nem o planejado de cá foi finalizado. Ambos estiveram por ser finalizados. E aí você vai ver que eu vou explicar que quem finalizou isso foi Shiva, do Jai Jai. Foi Shiva com a sua energia tamásica. Por isso que é ele ainda hoje que está ativo dessa criação. Assim ele se refez como Brahma para Brasda, mas está hoje, por exemplo, desde 2021, caído no seu trono, tombou em mais um processo de coma, e o coma dele dura 4 milhões e alguns poucos anos. Então ele está num processo agora de UTI móvel, deitadinho, sentadinho naquele trono. Vamos a uma observação aqui também para você se tocar do que nós vamos fazer a partir de agora. Na próxima aula desse nível 32, nós veremos mais sobre essa estruturação de planetas da especificação física 4D, da qual participaram muito Onara e Marruá ou Baruá. É o que a gente vai ver a partir de então. Mais uma imagem de Brahma. Já expliquei por que essas 3 imagens, né? Tem a ver com a Tribute, com a Tríade, com a representatividade deles. E foi Brahma. Brahma foi o quê? A reconstrução de Adi Shakti para Brasda. Na palestra do Mito do Ovo Cósmico, que virá no ano que vem, você vai rever esse assunto e eu vou trazer algumas novidades que eu possa utilizar para esclarecer ainda mais. Então, com todo esse conhecimento, montemos o nosso próprio quebra-cabeça, como mostra essa imagem, mais uma vez, ilustrativa. Kancham Fam, Kancham Fam, Kancham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Tá chegando o Natal. O Natal que é oficioso, o Natal que é comemorado pela grande maioria do planeta, mas que é válido em termos energéticos. Eu não vou ainda falar sobre isso diretamente. Ainda tenho outros encontros aqui com vocês até esse momento. E como eu falei, período pós-Natal e Ano Novo, estaremos, ainda que eu faça qualquer outra coisa fora da minha rotina, o material será postado regularmente. Então, para quem gosta, e eu sou um desses, estarei nesse período ainda que comemorações, confraternizações, festas e viagens, mergulhado aqui no nosso assunto, nas leituras, nas questões, nas preparações de aula, na preparação do material, porque, como vocês bem sabem, o lado de lá não para e nós, coligados a eles, não pararemos. Eu prometo que se eu viajar, prometo é perigoso, né?
eu pretendo voltar a fazer com vocês, de novo, aqueles ancoramentos de alguns lugares diferentes, para que a gente volte a trabalhar essa lógica. Há muito tempo eu não tenho conseguido fazer, até por não estar conseguindo ir a praias, matas, cachoeiras, montanhas, etc. E eu pretendo fazê-lo nesse final de ano. Até o nosso próximo encontro. Coloquem nos comentários o que estiver afligindo vocês. Até lá.